tarde a todos. Primeiramente, agradecer novamente, acho que eu já fiz algumas falas em outros encontros, mas reforçar o agradecimento à Adriana, e Glauber e a Evilane, por ter pensado, né, esse evento. Já tinha tido sensações muito positivas nas apresentações dos colegas, e aí vou relembrar uma fala da Elissandra, né, de como também nos toca preparar essa apresentação. Na busca aí pela minha trajetória, passei por momentos de emoção, espero não retomá-los aqui para não passar vergonha durante a minha apresentação, até porque são histórias e trajetórias de uma vida, né? E a gente traz aí para dividir com vocês. Eu vou pedir licença para estar fechando a câmera, para não ter problema de cair a internet. Aí eu estou com o WhatsApp ligado, Adriana. Qualquer coisa, ou pelo chat, ou enfim, se chegar a cair, se você quiser, você pode me ligar no WhatsApp, tá? Eu vou deixar com volume alto, inclusive, para caso se você precisar falar comigo, eu consiga te ouvir. Certo. Então, eu vou iniciar minha apresentação em diálogo com o pensamento de uma geógrafa inglesa, a professora Doreen Marston, porque ela dá o tom do que pretendo trazer nessa tarde de diálogos, para a gente conversar, né? Os aspectos da trajetória da professora, pesquisadora, acadêmica, se deu em conjunto e em relação a outras tantas trajetórias, das escolas indígenas e não indígenas, dos alunos indígenas e não indígenas, da universidade e do cotidiano vivido. E nesse entrecruzamento de trajetórias, foram se construindo elementos da trajetória que trago hoje para dividir com vocês. Trajetória essa sempre em construção e, portanto, aberta, inacabada. Pode passar, Adriana. Eu dividi a minha apresentação em três momentos, né? O ingresso no ensino superior, a minha trajetória, o início da trajetória na educação escolar indígena enquanto pesquisadora, e, por fim, um pouquinho da minha prática enquanto docente nesses 2 últimos anos que eu tenho trabalhado no curso de licenciatura intercultural indígena. Eu trouxe essa imagem para falar um pouquinho sobre o início da minha trajetória. Eu finalizei o meu ensino médio no ano de 1997, e após a conclusão foram 9 anos até eu conseguir ingressar no ensino superior. Eu vivenciei, assim como todos os filhos de trabalhadores e trabalhadores, né, pessoas que não só estudavam, mas também que precisavam trabalhar, todas as angústias, né, da espera pelo ingresso na Universidade Federal, sobretudo as pessoas que se localizavam em pequenas cidades do interior do Brasil, como é o caso de Nova Andradina. A espera pelo direito de acessar o ensino superior resistiu aos 8 anos e à política de centralização das universidades públicas nas capitais e grandes centros, que já vinha anterior, mas que persistiu no governo de Fernando Henrique Cardoso. Eu sou fruto da política de expansão e interiorização do ensino superior público, impulsionada principalmente pelo Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas, o REUNE, que teve início no governo Lula. Essa política de expansão e interiorização foi também uma política de permanência. Está bem pequeno aí as letras, mas eu trouxe em destaque aí todos os programas de bolsa a que tive acesso desde que eu entrei na graduação. Eu fui bolsista desde o primeiro ano de graduação até o último ano de doutorado. Na graduação, meu primeiro contato com a pesquisa foi uma bolsa-trabalho, em que eu tive o primeiro contato, porque o professor, a bolsa-trabalho é um pouquinho diferente do que eu tenho visto na Unifap. A gente tinha bolsa-trabalho, mas a gente utilizava o nosso tempo para desenvolver pesquisas, junto com alguns grupos de pesquisa de professores que já estavam trabalhando na universidade. Então, com a bolsa-trabalho, veio o meu primeiro contato com a pesquisa, e eu trabalhei com os catadores de resíduos sólidos recicláveis do município de Nova Andradina. E foi o meu primeiro contato também
para do olhar à pesquisa para aqueles que vêm das margens, né? Nós trabalhamos e implantamos a coleta seletiva em todo o município. Posteriormente ao meu ingresso na Universidade Federal, só lembrando que o meu ingresso foi na primeira turma de um curso recém-criado, com todos os limites, mas que me deu acesso, então, ao ensino superior. E logo no meu primeiro ano, o meu orientador me chamou e me indicou que eu tinha duas possibilidades de transferência, que seria para a Unesp, de Presidente Prudente, ou para o FGD em Dourados. Naquele momento, já com possibilidade de bolsas. Então, já dentro de uma política também, né, de permanência, eu poderia estar pensando em me deslocar, porque ele via a possibilidade de eu estar ingressando aí na pós-graduação. E foi nesse cenário que eu me transferi para a Universidade Federal da Grande Dourados, também uma universidade que foi desmembrada e estruturada dentro dessa política. Hoje, uma universidade em que tem vários cursos, né, de renome no cenário nacional. Chegando na UFGD, eu fui bolsista monitoria, então tive meu primeiro contato com a docência no ensino superior, na disciplina de Introdução à Ciência Geográfica. Fui bolsista ProLicem, foi o meu primeiro contato com a pesquisa voltada ao ensino de geografia. Na época, eu trabalhei com educação ambiental, os professores de geografia da rede estadual de Dourados, mas naquele momento não com professores indígenas. Finalizando a pesquisa do ProLicem, eu tive bolsa de iniciação científica e foi aí o meu primeiro contato com a questão indígena. Meu primeiro contato com o ensino de geografia mais voltado para o contexto da educação escolar indígena. Eu trouxe essa fotografia porque desse relatório de iniciação científica, nós fomos premiados, recebi o título de melhor iniciação científica da área de ciências humanas daquele ano, que foi também um diferencial, porque até então essas premiações geralmente aconteciam mais para áreas de exatas, ciências da saúde, enfim. E nesse ano, em especial, tiveram não só o meu trabalho, mas outros 2 ou 3 trabalhos que foram premiados na área de ciências humanas. No trabalho de iniciação científica, eu fui analisar a concepção e prática de educação ambiental dos professores de geografia atuantes nas escolas da Reserva Indígena de Dourados. Nesse primeiro momento, o contato com os professores indígenas se deu muito mais do ponto de vista do encontro com diretores e coordenadores, porque naquele momento, nenhum professor de geografia que atuava na reserva era indígena. Todos os professores com quem eu tive contato eram professores não indígenas. Então, o meu contato foi muito inicial, até porque foi mais nas entrevistas e não vivenciei o campo em sua essência, como aconteceu posteriormente no doutorado. No relatório de iniciação científica, surgiram alguns elementos e questionamentos que não estavam propostos em nosso plano de trabalho e que se desmembrou na minha dissertação de mestrado. E grande parte dos professores, coordenadores e diretores que eu entrevistei na minha iniciação científica definiu que a educação indígena deveria ser específica e intercultural e diferenciada. E aí nós fomos tentar averiguar na dissertação de mestrado qual a contribuição da geografia para a educação intercultural e os limites e desafios que estavam estabelecidos. Pode passar, Adriana. Aqui eu trouxe 3 momentos desse que eu chamo a atenção da política de interiorização. Eu me coloco sempre politicamente nas minhas falas, seja em sala de aula, seja nas minhas apresentações, porque eu acho isso muito importante. Então, essa foto que está aqui, 2006, que está mais centralizada, maior, é a foto da minha turma de graduação. Abriu a turma, eram 70 vagas, só passaram naquele momento 13 alunos. 11 fizeram matrícula, e desses, acho que 9 se formaram.
Dessa turma aí, somente a Marisa, eu não vou conseguir agora demonstrar para vocês, porque eu não estou apresentando, mas enfim, além de mim, só a Marisa fez mestrado e doutorado somente eu. Mas nós temos alguns que estão atuando enquanto docentes, né, da rede básica, enfim. Foram muitos desafios, né, que nós vivenciamos por ser uma primeira turma, por não estar em um campus de fato. Nós estudávamos em uma escola, mas hoje tem a universidade estruturada, e eu agradeço a essa política por hoje estar aqui conversando com vocês. O segundo momento, isso foi em 2006, o segundo momento já é no ano de 2018, no dia 3 de setembro de 2018, eu defendi a minha tese de doutorado, desculpem, me emociono, e no dia 5 de setembro, eu tomei posse não me falo. Desculpa. E, enfim, foram quase 12 anos, né? Eu fiquei 2 anos parada entre a graduação e o mestrado, em que eu atuei como docente na rede municipal de educação de Dourados. Não trabalhava especificamente com alunos indígenas, mas tinha alunos indígenas também. E atuei também como coordenadora do programa Mais Educação. Né? A Cris colocou alguma coisa sobre o programa Mais Educação, e é um programa também que eu tenho muito carinho e respeito, porque eu fui coordenadora, e é um programa que faz a diferença, que fez a diferença na vida de muitos alunos, pelo menos no caso em que eu atuei. Pode passar, Adriana. Eu trouxe essas imagens, os próximos slides, e eu vou pegar, vou pedir licença aqui para pegar carona no pensamento de de um filósofo, um poeta, escritor, Gilles Deleuze e Antoine Artaud, para os quais nós encontramos várias pessoas ou coisas ao longo de um dia. Muitas são indiferentes, já outras nos afetam. Então, as imagens, as pessoas... Aqui está o que eu achei na web. Desculpa, gente, meu telefone. As imagens, as pessoas, e os lugares, e os acontecimentos que eu trago, foram certamente pessoas e acontecimentos que contribuíram para o que eu sou, para o que eu penso, para o que eu sinto, para o que eu quero, mas, sobretudo, para as práticas que venho tentando desenvolver enquanto docente nesses 2 anos de CRI. Nessas primeiras imagens, eu trouxe para ilustrar o que é a universidade, o que o ingresso na universidade me possibilitou. Me possibilitou ir a lugares e conhecer pessoas que eu tenho certeza que jamais teria encontrado, em lugares que eu jamais teria ido se não fosse a universidade. Então, aulas de campo, eventos nacionais e internacionais, eu fui a Montevidéu. Aí eu trouxe, na realidade, essa imagem aqui, a última imagem abaixo, que tem, não sei se vocês reconheceram aí o professor Adriano, que esse foi o primeiro encontro em que eu participei. E esse encontro mudou minha vida, porque foi devido a esse encontro que eu transferi para Dourados, e que também conheci o meu companheiro de vida, e, enfim, marcou muito a minha trajetória, não somente acadêmica, profissional, mas como também pessoal. Aulas de campo, essa foto é no PETAR, a questão da militância, a militância política, sobretudo, tem muita influência dos meus encontros na universidade. Nessa foto, nós estávamos em uma das manifestações, e eu trouxe porque eu lembrei, achei interessante que esse que está segurando a faixa, que está na ponta, era o nosso então reitor da Universidade Federal da Grande Dourados. Nessa outra foto, o professor Emil Sader, que é um grande militante, ultimamente anda fazendo aí algumas coisas um pouco que eu não concordo, mas que é uma grande referência também para mim, enquanto pesquisadora e também enquanto pessoa. Pode passar, Adriana. Nessa outra foto eu trago os encontros com a temática, que a temática indígena também trouxe para a minha vida. Na primeira foto, Dona Florisa, que é uma mestra tradicional, não sei se a Alessandra está ouvindo, mas a Alessandra acho que a conheceu, que é uma pessoa que foi fundamental para minha pesquisa, mas também para a minha vida, para tudo que eu venho tentando discutir com os alunos. Essa outra foto, os eventos internacionais, tiveram várias fotos que eu perdi,
Eu tive o prazer de ouvir o professor Meliá, né, antes da sua partida, o professor Aziz sabe, quem é da geografia entende que é um grande nome, que tiveram várias outras fotografias que não deu para trazer, até porque eu perdi. Nessa outra foto, embaixo da dona Florisa, se puder apontar, seria a terceira foto, é a filha do Marçal de Souza, Edna de Souza, também é professora, Kaiowá, e uma grande pesquisadora e grande contribuição para a minha pesquisa. Nessa outra foto, eu trouxe porque a construção da minha pesquisa, ela se deu não somente, né, no trabalho de campo, na ida das escolas, mas também aos eventos. Aqui é uma conferência estadual de educação escolar indígena, mas também nas ações, nas mostras culturais da ação Saberes Indígenas da escola, nas formações. Agradeço muito ao núcleo UFGD por ter me permitido participar das formações, e todos esses momentos foram fundamentais para a minha construção enquanto pesquisadora. Pode passar, Adriana. Aqui eu trago momentos já na Universidade Federal do Amapá. Tem pessoas, momentos, não deu para colocar todos, eu procurei algumas fotografias, eu não encontrei com todos vocês, mas, enfim, são profissionais a quem eu admiro, amigas e amigos que eu levo para uma vida, eu estou aprendendo muito com cada um de vocês, os momentos, enfim, os projetos da professora Elisandra, eu achei, fui lá buscar, descobri que eu perdi quase todas as minhas fotografias com a danificação do meu HD, mas fui no Facebook de alguns de vocês para buscar o projeto da professora Mara, que para mim foi um momento de muito aprendizado também. Professora Karina, que para mim é uma grande amiga e companheira, professora Adriana, professora Gerdânio, eu cheguei com eles, né, nós estamos tentando resistir aí desde esse momento. Enfim, professora Silvana, que para mim é mais do que uma amiga, é uma irmã. Isso é o que apareceu em YouTube. Enfim, não vou falar de todos, né, mas os eventos, diálogos indigenistas e Fala Parente, também me levaram a conhecer pessoas, a Tuíri, Antonella eu não conhecia também, Lutz Vidal, enfim, são pessoas das quais eu tenho certeza que eu não teria tido contato, não teria conhecido, ouvido um pouquinho se não fosse o curso de licenciatura em Intercultural Indígena, então agradeço muito a todos vocês. Pode passar, Adriana. Aí essa foto eu trago para falar um pouquinho sobre o contato, eu já tinha adiantado um pouquinho, e aqui eu vou falar mais sobre a questão da minha tese de doutorado, né? Então, da iniciação científica eu já falei, a dissertação de mestrado também, e agora essa imagem eu trago para falar um pouco sobre, dentro dessa política expansionista, enfim, de interiorização, mas houve também, concomitantemente, ela está dentro de uma política de valorização do ensino de maneira geral. Quando eu fui fazer a minha pesquisa de iniciação científica, os alunos falavam todos em português quando eu chegava nessa escola. Esse aluno em questão que eu trago aqui, que está com o maracá erguido, ele se chama Jair. Jair me chamou muita atenção, porque o Jair, ele tinha vergonha, muita vergonha de falar na língua, porque a reserva indígena aqui de Dourados, onde o Jair reside, tem uma proximidade muito grande com o perímetro urbano, então o preconceito que os Guarani Kaiowá vivem aqui em Dourados, ele é muito expressivo, né? E aí, eu fiz uma mídia, um dos resultados da minha tese de doutorado foi uma mídia audiovisual em que eu trago, e é parte dessa imagem aqui, em que os meninos trazem os relatos. Infelizmente, pelo tempo, não dá para eu apresentar aqui, e também, eu não sei se não ficaria um pouco pesado, mas em outro momento eu posso trazer para vocês, ele falando sobre a importância que foi o teatro na vida do Jair, que ele falou que ele tinha muita vergonha de falar a língua dele, e nesse momento aqui, o Jair está na primeira foto, é um intercâmbio de uma escola particular de Dourados, com os alunos da escola indígena, e o Jair está cantando na língua, ensinando o aluno da escola, trocando com o aluno. E na outra imagem, também uma apresentação. E o Jair foi, no dia da minha defesa de doutorado, o Jair foi lá e cantou. Eles cantaram e dançaram. Então, assim, para mim é significativo,
e isso é reflexo da política que foi implementada durante esses anos, em especial aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu sei que outras realidades não aconteceram dessa forma, através da ação Saberes Indígenas na escola. Aí para falar um pouquinho sobre a questão da tese de doutorado, e falar sobre a questão do campo. A minha tese de doutorado, ela foi construída no campo. Eu entrei com uma proposta de pesquisa e o campo me levou a outras propostas de pesquisa. E, no final, eu defendi a tese de que a aproximação aos saberes e conhecimentos tradicionais, ele é fundamental para os professores criarem outros percursos educativos para pensar em outras imaginações espaciais. E a busca e a imagem do teatro, para a elaboração das peças, os professores procuram muito os mestres tradicionais para conhecer as narrativas, e a partir das narrativas, eles elaboram as peças de teatro. Pode passar, Adriana. Aí, falando sobre essa questão da presença dos mestres tradicionais, mais uma vez, quando eu iniciei minha pesquisa, eu não tive nem sequer contato com os mestres tradicionais. Já na minha pesquisa de doutorado, no caminhar lá até a aldeia, que esse campo se iniciou antes de eu entrar, inclusive, no doutorado, eu iniciei a minha pesquisa 6 meses antes, durante a elaboração do meu projeto, eu já comecei a ter contato, a conhecer um pouco mais. E digo para vocês, foi necessário mais de 5 anos de campo, de ida à aldeia, para eles confiarem em mim, a ponto de eu frequentar as casas de reza. Então, esse cuidado eu também trago na licenciatura cultural indígena. Tem muito pesquisador que chega em aldeia indígena, chega em terra indígena, e acha que já vai chegar, já vai fazendo a entrevista, que faz a entrevista em uma semana, enfim. Eu tenho muito respeito e muito cuidado para que eu pudesse acessar determinados locais. Foram mais de 5 anos de idas, de contatos, de amizades estreitadas dentro do meu campo, mas também fora dele. Então, assim, não foi uma pesquisa que se deu do dia para a noite. E aí, assim, eu trouxe essas imagens, porque para mim também é emblemática. Na primeira imagem é a Yandessi Tereza, que é da etnia Yandeva, Guarani Yandeva. Aí ela está no lançamento do primeiro livro publicado pela ação Saberes Indígenas na Escola, no UFGD, que foi a partir de uma narrativa da Dona Tereza. Na segunda imagem, é a presença das duas na universidade. Esse evento a gente estava apresentando vários trabalhos nos 100 anos de resistência, né, dos indígenas, nos 100 anos da Reserva Indígena de Dourados. E, num terceiro momento, a professora indo até os tradicionais para fazer a pesquisa para a aula dela e também para o teatro. Então, são alguns momentos. No próximo slide, pode passar, Adriana. No próximo slide, é uma outra possibilidade que foi a ida dos alunos, nessa etapa aqui, em todos os momentos eu estava presente, mas essa aula de campo, em especial, eu participei de toda a organização dela, que foi um trabalho, um projeto que a professora desenvolveu, que era sobre as casas de reza. E aí, tinham alunos que nunca tinham, alunos indígenas que moram na reserva, mas nós temos mais de 89 igrejas dentro da Reserva Indígena de Dourados, pelo menos no momento que eu fiz a pesquisa. E a influência de outras religiões era muito expressiva, tanto que tinham alunos que nunca tinham ido à casa de reza. Então, além de toda a questão que a professora trabalhou voltada à geografia, a partir da ideia da localização, que a Eulane sabe, de Lane, só que é muito caro para a geografia, Dona Florisa, naquele momento, trabalhou com a ideia da necessidade de luta pela retomada dos tercorrados Guarani Kaiowá, porque ela colocou para os alunos que nos pilares da casa de reza estão enterrados os cordões umbilicais dos alunos, então a terra é parte extensiva do corpo Guarani Kaiowá. Então, quando o latifundiário tira a terra do Guarani Kaiowá, ele tira muito mais que a terra, ele tira a parte da sua essência, do seu ser, do seu viver, do seu saber. Então, além disso, vários elementos que os alunos conheciam, ela trabalhou de como é que se escolhe
uma Iandesul, como é que isso é transmitido, como é que é transmitido os saberes, desde a primeira menstruação, os cuidados com a primeira menstruação das meninas, enfim, foi uma aula muito rica. E uma possibilidade de trabalho aí que eu venho tentando discutir também com os nossos alunos sobre essa questão do professor pesquisador, dessa biblioteca viva que nós temos, que, aliás, que eles têm dentro das suas aldeias. Pode passar, Adriana. Essa imagem aqui eu trouxe, porque além, né, desses contatos, eu também ministrei algumas atividades, eu fui dar algumas aulas na aldeia indígena, então eu tive esse contato com a educação escolar indígena enquanto docente, mas dentro do meu estágio, e aí nesse dia que era o final do ano, e eles fizeram esse carinho, que a professora deles era a professora Alice, fizeram por mim também, só para agradecer os alunos, né? Eu não podia deixar de agradecer eles nessa trajetória. Pode passar, Adriana. Essa outra imagem também, novamente, a questão do campo, como eu disse para vocês. A geografia se faz no pé, não é isso? E o meu trabalho foi feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente, enfim, eu estava sempre que possível participando dessas atividades, e agradeço muito aos professores, aos diretores, enfim, que me possibilitaram essas experiências. Nos eventos, como eu já disse, aqui embaixo da primeira fotografia, na terceira foto, foi um trabalho que eu também ministrei na escola indígena, e aqui a aula de campo na casa de reza. Pode passar, Adriana. Essa imagem eu trouxe por conta da questão da mídia audiovisual. Infelizmente, eu não vou poder apresentar aqui hoje nem um pedacinho, porque eu descobri com o meu HD, mas, enfim, já estou tentando recuperar com outras pessoas que ficaram com cópias. Além do texto, eu entreguei, como parte do produto, uma mídia audiovisual em que eu acompanhei esse teatro, que é realizado pela professora Alice, pelo professor César. O professor César é Kaiowá, a professora Alice é não indígena, mas é casada com ele. E esse teatro foi proposto para tentar sanar a questão da evasão escolar, mas hoje é uma das principais práticas utilizadas nas aulas da professora Alice, que vem aí trazendo grandes respostas. Os meninos iniciaram as apresentações na escola, mas já foram apresentar fora da escola, no shopping, na prefeitura, na capital do estado, em Campo Grande, enfim, e eu entendo que isso, além, né, de todas essas potências que o teatro tem, eu tenho um capítulo, um subitem na minha tese em que eu discuto a potência do teatro deles, tem a questão da visibilidade que dá, e aí eles disseram que a partir das apresentações, muitas pessoas passaram também a olhá-los de maneira diferente. Pode passar, Adriana. Essa imagem eu só trouxe, na realidade não foi, eu não trabalhei diretamente com essa professora, porque ela trabalha nas séries iniciais, mas eu trouxe para falar sobre a questão de onde eu estou falando, né? Não vou me estender, tem um vídeo aqui que depois eu vou colocar no chat para vocês, que chama Terras Brasileiras, para quem quiser depois, assim, para entender o lugar de onde eu estou falando, o contexto em que se dá a luta, muitos de vocês eu sei que já conhecem, mas esse vídeo, em especial, traz uma discussão que eu entendo muito densa e bacana. Mas só para que vocês entendam que a situação da luta que é totalmente diferente da realidade que eu encontro aí quando eu chego em Oiapoque, né, com os povos do Amapá e norte do Pará, mas a questão da luta pela retomada dos tercurrados do Arani-Kaiowá, ela deve estar presente enquanto conteúdo a ser trabalhado nas escolas indígenas, desde os pequenininhos. Esses alunos são alunos do pré, e desde pequenininhos eles já trabalham com essa temática, eles vêm discutindo essa temática, e mais uma vez eu considero isso um grande avanço. Pode passar, Adriana. E aí a trajetória no CLI, né? Então, diante de toda essa... eu terminei, acabo de defender a minha tese, eu estava com aquilo tudo muito forte dentro de mim, aí eu passo no concurso, né, como posse um dia seguinte, 2 dias depois da minha defesa, chego em Oiapoque e me deparo com uma realidade muito diferente da realidade em que eu vivia, mas que as trajetórias que eu trago comigo vêm me permitindo também pensar essa realidade
é tão diferente. Então, eu não inicio do zero na licenciatura intercultural indígena, eu trago toda essa trajetória e muitas outras coisas que não deu para colocar aqui por conta do tempo, para começar a pensar e aprender um pouco na licenciatura intercultural indígena. Essas duas imagens são emblemáticas. Quando eu chego na licenciatura intercultural indígena, já tinha havido a etapa de julho, nós chegamos em setembro, e aí tinha alguns alunos que estavam já com uma possível formatura, com possibilidade de formatura, e alguns alunos tinham pendência em disciplina. E nessa foto tem umas Arias, que eu guardo com muito carinho, que foi o primeiro aluno que eu tive na licenciatura intercultural indígena. E as meninas, deixa eu tentar lembrar agora, eu não vou lembrar o nome das duas, mas foram os primeiros TCCs que eu defendi, são orientandas da professora Rose, depois a Rose pode me ajudar a lembrar, porque agora na hora me fugiu o nome. Então foram as primeiras atividades que eu desenvolvi enquanto docente na licenciatura intercultural indígena, participar da organização dessa formatura, que para mim foi um momento ímpar na minha vida, foi uma formatura, tenho vontade que a gente consiga realizar essas formaturas, né, organizadas pelo CLI, estava vendo as fotos, enfim, foi um momento maravilhoso, mas também na questão da participação em banca, orientação de trabalho, orientei um trabalho que o aluno defendeu e depois participou dessa formatura e também participando de bancas. Pode passar, Bruno. Aí as orientações de TCC, eu esqueci de colocar o nome dos meninos, lembrei que eu tinha que colocar, mas acho que eu lembro o nome deles completo. Desde que eu entrei nesses 2 anos, eu já orientei trabalhos que defenderam, né, trabalhos já defendidos, foram, se não me engano, 8 orientandos. O Sérgio, o Zardil, a Nayara, a Franciara, o Daniel, o Silvio Santos, o Roberto, o Nino e a Noelisa e a Parrá. Então, nesses 2 anos, eu acredito que mesmo dentro de todas as limitações, nessa troca de conhecimento, nessa busca por conhecer essa realidade tão diversa da realidade em que eu venho, mas eu acredito que eu consegui aí realizar um trabalho até significativo do ponto de vista das orientações de TCC. Pode passar, Adriana. Esse foi o meu primeiro orientando de TCC, que foi o Sérgio. Eu cheguei e aí me disseram assim, o Sérgio formando e precisa defender o TCC. E aí ele veio conversar comigo e eu falei, não tem outra maneira, só porque foi um prazo muito curto aí que o Sérgio defendeu, e é um TCC que eu tenho muito orgulho de ter orientado, e o Sérgio também tem muito orgulho do TCC dele. O Sérgio, e essa imagem aqui eu tirei do Facebook do Sérgio, que foi de um evento da geografia em que ele foi apresentar e representou o nosso curso muito bem, e ele vive postando fotos no Facebook desse trabalho, que eu tenho certeza que o Sérgio tem tanto orgulho do trabalho que ele desenvolveu, quanto eu. Ele trabalhou com transporte dos Galibi Maruorno, da aldeia Umarumã, e além do texto, o Sérgio trouxe algumas ilustrações, que isso faz parte um pouco também da minha orientação. Eu trabalho com potências imagéticas e as ilustrações do trabalho do Sérgio, eu acredito que enriqueceram muito o trabalho dele. Pode passar, Adriana. Esse foi o trabalho da Noelisa, outro trabalho. Bom, enfim, não tem um trabalho que a gente acha que orienta que nos ensina muito. Eu nunca tinha tido contato, foi uma experiência que foi nova, tanto para a Noelisa como para mim. Não nova do ponto de vista do conhecimento, que a Noelisa traz na vida, mas a construção, a elaboração do TCC da Noelisa foi um desafio, um trabalho que eu estou finalizando ele para, inclusive, entregar no CLI, com as correções que a Noelisa não conseguiu fazer. Ela está na aldeia, ela está sem computador, mas é um trabalho que participou da banca a professora Elisandra e a professora Silvana, que contribuíram muito para o trabalho também, mas a Noelisa, pode passar, traz as memórias das parteiras Palicu, e aí ela traz os saberes e narrativas desde o cuidado com a primeira menstruação, mas também com a gestação, na terceira imagem aqui, os cuidados com o parto, né, a flecha que é utilizada para cortar o cordão umbilical, e também os cuidados no pós-parto, a compressa, enfim. E a Noelisa, além desse saber, ela traz todo um saber sobre a medicina tradicional, Palicu, das plantas, mas também dos animais, conhecimentos muito interessantes
É um TCC que eu recomendo, que vale a pena, porque a Noelisa nos traz muitos saberes interessantes. Só para falar um pouquinho sobre essa segunda imagem, que é que quando a parteira está puxando a barriga da mulher, a Noelisa conversando sobre isso, e eu nunca tinha ouvido falar, aqui eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, puxar a barriga. E aí a Noelisa me levou na casa da... Gente, eu esqueci o nome da moça. Enfim, eu sou ruim para nome. Não lembro se é Neia, enfim. E aí eu puxei a minha barriga, eu tenho problema de mioma, todo mundo sabe, enfim, estava com um probleminha, e a Noelisa me levou lá para que eu pudesse entender esse processo, que eu acho que também foi uma experiência muito gratificante. Pode passar. Esse outro trabalho também, desenvolvido pelo Danielson Santos e Roberto Nino, que era a tentativa da gente elaborar um mapa, mas que, para mim, se aproxima muito mais de narrativas cartográficas. O Danielson e o Roberto foram trazendo várias narrativas, e nós fomos tentando juntos, e isso aí foi também um trabalho que se desenvolveu no transcorrer da pesquisa, que foi sendo construído conforme eles vinham me trazendo, e a gente vinha conversando, nós tentamos cartografar essas narrativas que eles vinham me trazendo. Pode passar, Adriana. Essa primeira imagem, que eu já pedi para a Adriana passar, não tem problema, é de uma pescaria que o Roberto fez com o pai dele, e aí ele traz a narrativa dessa pesca com o pai. Essa aqui é a narrativa da Cobra Grande, eu acho que eu perdi uma imagem, Adriana, mas enfim, não tem problema. E é sobre a ocupação dos Caripuna no Rio Curipi. Pode passar, Adriana. Em todas essas cartografias, nós procuramos, né, georreferenciar os pontos, então, onde a cobra estava com a cabeça, e os meninos traziam esses pontos para mim, ou a gente, pelo Google Earth, a gente localizava, e eu procurei colocar tanto o rabo quanto a cabeça da cobra está exatamente nos pontos, depois nós colocamos um mapa, nessa tentativa de diálogo entre os saberes tradicionais, e a cartografia ocidental, mas no sentido não de um diálogo por si só, mas de intencionar, de dizer que a cartografia ela pode trazer muitos outros elementos, né, muito além das delimitações territoriais. Pode passar. Aí mais uma parte dessa narrativa cartográfica, pode passar. Então nós fomos construindo, quase como se fosse uma história em quadrinho cartografada. É mais ou menos isso. Pode passar, Adriana. Esse aqui é o mapa. Não ficou bom nessa imagem, mas esse mapa, acho que a professora Mara já viu esse mapa ficou riquíssimo. Esse aqui é o mapa da vegetação, aí houve pelo menos uma tentativa de colocar toda a legenda do mapa na língua, além da riqueza de detalhes que o mapa traz. Infelizmente aqui não ficou bom na apresentação, mas enfim, no curso esse mapa depois vai ser disponibilizado, vocês podem ter acesso. Mas também nessa tentativa que eu faço nas minhas aulas, de trazer a importância da questão linguística, né, da valorização mesmo da política linguística, que não deve estar só nas aulas, né, da área de linguagens e códigos, mas que eu entendo que deve perpassar também por todas as disciplinas. Pode passar, Adriana. Esse mapa está em construção. O mapa está pequeno aqui, não está dando para vocês verem, mas esse mapa ficou muito rico, e ainda é um mapa em construção. Esse mapa é a localização das aldeias Palipu, localizadas no rio Urucauá. Pode abaixar, Adriana, se você puder. Não, vou voltar lá. Esse mapa foi elaborado pela turma 2018 das Ciências Humanas, a Nayara, o Jeffrey e a Juscelina, e é um mapa que ele vai se desdobrar em outros projetos. A partir dele também eu estou pensando no trabalho, já conversando com a Juscelina, sobre o trabalho de conclusão de curso dela. Pode voltar lá, Adriana, se você quiser. Numa tentativa também de diálogo, mas a partir da ideia de tensionar essa cartografia, e a ideia é que a gente traga para alguns pontos desse mapa as narrativas, né, dos locais, o local sagrado, o lugar sagrado, mas também da criação dessas aldeias, do lugar de pesca, do lugar de caça, enfim, trazer textos com as narrativas.
como tem narrativas, alguns saberes que talvez não seja interessante para eles divulgarem, a proposta é que a gente traga essas narrativas todas no Pai Aqui. Não sei quando a gente vai terminar isso, se vai ser possível, mas essa é a tentativa. Aqui em cima, eu trouxe o CAIEB, Adriana, se puder aumentar, Adriana, bem aqui perto do título, ali onde tem o norte geográfico. A gente trouxe o CAIEB, tensionando a ideia do norte, né, de orientação, vários elementos, enfim, nesse mapa que contam histórias, não só história. Pode passar, Adriana, mas esse é um mapa ainda em construção, só trouxe para vocês. A minha intenção é de levar esse mapa no A0, enfim, para ficar, inclusive, enquanto material no curso. E aí, não só nas orientações, ali eu trouxe algumas orientações, teve também o trabalho da Nayara e da Franciara, que fizeram uma avaliação dos 10 anos do plano de vida, além da análise interessante que elas trouxeram, elas fizeram entrevistas com algumas pessoas que nos deixaram, o seu Paulo, Domingos Santa Rosa, então também é um trabalho que eu tenho hoje, sobretudo, muito cuidado com ele, que é um trabalho que eu também acho que contribui muito depois para o curso, sobretudo pelas entrevistas que as meninas realizaram. E aí, para que vocês entendam um pouquinho do que a louca da professora Solange anda pelos corredores, cheia de papel, lápis de cor e tudo mais. Esses trabalhos que eu venho tentando desenvolver na minha disciplina, nos meus trabalhos de conclusão de curso, enfim, a partir do que vocês muito pouco conhecem, porque a gente conversa muito e fala, às vezes, pouco sobre os nossos trabalhos, de fato, né? Ele não surge do acaso também, é parte dessa trajetória que eu trago enquanto pesquisadora, sobretudo, mas também do meu trabalho de campo, acompanhando os professores que atuam nas escolas indígenas aqui de Dourados, mas também está dentro do contexto da rede Imagem, Geografia e Educação, que é uma rede da qual eu fazia parte, quando estava aqui no Mato Grosso do Sul, não estou participando mais. Minha cachorra deu o ar da graça aqui agora. Em que a gente tenta fazer uma discussão sobre as potências imagéticas, seja imagem de desenhos, fotografias, poemas, uma obra de arte, enfim, que a gente vem tentando discutir a potência que essas imagens trazem para se discutir o ensino de geografia, né? Não é uma tentativa de negar, né, o ensino da geografia, enfim, institucionalizada, enquanto ciência, mas a partir desse ensino, a partir, então, do que está estabelecido lá para ser trabalhado enquanto currículo, porque eu procuro sempre, quando vou trabalhar na minha disciplina, pensar em como os alunos podem pensar isso nas aulas deles. Então, a partir daquele conteúdo que está estabelecido, como é que a gente pode dialogar com saberes outros. E a potência imagética é uma discussão que eu venho tentando aí fazer desde a minha tese de doutorado, e também que eu estou tentando dar continuidade aí nesses 2 anos. Eu acredito que a imagem, ela se desdobra em outra, a partir da criação de mecanismos, pensamentos, atitudes políticas, que combate e tensiona o contexto de algo que não é mais suficiente, mas que nos encontramos. Enfim, a imagem não supera, não é no sentido de dizer isso ou aquilo, mas isso e aquilo. Então, não pensem que nas aulas não se lê texto, não se dialoga com os conteúdos que tem que ser trabalhado, mas na tentativa de diálogo. E não só no diálogo entre esse saber e o texto, mas na tentativa de valorização dos saberes dos nossos alunos. Por exemplo, quando eu vou trabalhar a origem da Terra, a origem do universo, eu trabalho com a visão, né, ocidental, no indígena, mas eu trago tanto dos Kaiowás, que esse documentário que eu fiz é sobre a origem, estou dando apenas um exemplo, mas também a origem da Terra e do universo para os Wayampi, para os Palicu, para os Caricuna, e há uma troca entre eles, e em vários momentos essa troca é muito interessante. E aí eu vi o Ailton Krenak falando sobre, no webinário do CRI, sobre a importância que é dessa troca de diálogos, nem sequer ser necessariamente com saberes não indígena, que isso eu trago na minha tese,
essa necessidade desse diálogo, mas dos saberes Palicu, com os saberes da Libi Maruano, com Caripuna, enfim, com o Ayampi, a Palaí, enfim, é nessa tentativa que eu trago. Essa imagem, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ela, se alguém tiver alguma curiosidade, mas foi elaborada pelo grupo do Kumarumã, dentro da minha disciplina, e eles estavam trabalhando com o conceito de região. Pode passar. Adriano. Essa é outra imagem. Para trabalhar, eu trouxe um texto, a gente estava trabalhando com geografia regional, se não me engano, e aí a gente foi trabalhar o conceito de região, e nós somos construídos a partir de um texto do professor Douglas Santos, em que ele traz a discussão sobre da paisagem ao território, do território à região, e os alunos foram, a partir das discussões que nós fomos estabelecendo, discutindo os conceitos, e esse foi o trabalho dos Caripuna da aldeia Manga. Depois, se alguém tiver alguma curiosidade, eu posso falar mais sobre esses trabalhos. Mas são trabalhos que são elaborados na construção de conceitos geográficos. Pode passar. Aí eu trouxe que, além das orientações de TCC, das disciplinas, eu orientei 2 trabalhos de iniciação científica, um trabalho com bolsa, e um trabalho com bolsa voluntário, né, com bolsista voluntário, o VIC. O bolsista é o Dorismar Firmino, em que nós tentamos analisar as práticas pedagógicas da educação escolar indígena a partir da Escola Estadual Camilo Narciso. Devido à questão da pandemia, algumas questões que estavam colocadas no plano de trabalho do Dorismar não puderam se efetivar, mas ele entregou o relatório, fez pesquisas pelo WhatsApp, enfim, nós entregamos, e os meus dois bolsistas, tanto o Dorismar quanto o Cleuton é aluno da geografia, e está trabalhando comigo na elaboração de um banco de dados geográficos, que depois eu quero disponibilizar para o curso, de mapas das terras indígenas do Oiapoque, e os 2 trabalhos foram indicados para apresentação oral, para concorrer ao prêmio de melhor trabalho de iniciação científica. Contudo, nenhum dos 2 conseguiram fazer a apresentação oral e a gente acabou não concorrendo. Mas, enfim, foram trabalhos que, mesmo diante de todos os limites da pandemia, foram destacados. O trabalho do Dorismar foi indicado na área de linguagens, enfim, indicado na área errada. Se ele tivesse sido indicado na área de ciências humanas, ele teria ficado em primeiro lugar na pontuação. Não concordo com essas avaliações, não gosto, mas, enfim, a gente também tem que dar visibilidade para os nossos alunos, que é mérito deles. Além das orientações, eu estou participando do grupo de estudos Geografia, Redes e Interculturalidade. A gente ia dar início nas atividades, não conseguimos até o momento, até porque tem alunos indígenas que não estão conseguindo participar das reuniões, mas eu acredito que a gente tem que retomar mesmo à distância. Esse grupo de estudo participa também o professor de Geografia, o professor Adriano, a professora Silvana, o Gilson Santa Rosa, a professora Adriana, Maria Adriana, os meus bolsistas, né, de IC, o Dorismar, o Cleuton, o bolsista também de IC do professor Adriano, e abro o convite para qualquer um de vocês que queiram participar com a gente. Pode passar. Projetos de pesquisa e extensão. Então, quando eu entrei na licenciatura, a professora Elisandra, a professora Karina, gentilmente me convidaram para conhecer um pouquinho das pesquisas delas, então eu contribuí aí de maneira muito incipiente em alguns projetos de extensão, principalmente da professora Elisandra. Estou com a professora Karina nesse projeto que a gente vem tentando, uma questão que eu não tinha colocado, e vale a pena, que é uma coisa que está inquietando também a minha professora Karina, é que na minha pesquisa, por exemplo, eu identifiquei, agora na pesquisa de doutorado, 2 professores indígenas que estavam atuando enquanto professor de geografia, apenas 2. Eu não falei, mas a minha pesquisa foi realizada em 3 municípios, Dourados, Carapó e Amambai. Então, assim, eu visitei mais de 16 escolas, e nessas 16 escolas só tinham 2 professores de geografia atuando nas séries iniciais. E aí, assim, nesse projeto, a gente quer também tentar compreender, né, como que as nossas aulas, enfim, as nossas discussões, como isso está chegando na escola. E aí, dentro do meu projeto também, Geografia e Interculturalidade, mas também nessa parceria aí com a professora Karina, a nossa intenção é de identificar os limites, os desafios, mas também as possibilidades que já estão se colocando.
No projeto do Dorismar, eu achei muito interessante que ele trouxe já uma visão um pouco diferenciada do que eu já tinha ouvido antes, de que, por exemplo, a questão da língua ainda era um desafio muito grande, pelo menos no ponto de vista do que o Dorismar me trouxe na pesquisa dele, das entrevistas, agora está pelo menos tendo uma tentativa de que todas as aulas que estão sendo ministradas por professores indígenas estão sendo ministradas na língua, em sua maioria ministradas na língua, e todos os professores trazem isso como um ponto positivo, de maior compreensão para os alunos da aldeia Marumã. Então, assim, são esses elementos, além da questão quantitativa, que nós queremos levantar, mas também a análise mais qualitativa. E essa é uma realidade que também está colocada no nosso curso, né? Tem todo aquele limite e desafio para que os nossos alunos consigam assumir essas séries finais do ensino fundamental. Né? Alunos que se formam nas licenciaturas, que estão aptos a atuar nas disciplinas, no nosso caso, de História, Geografia e Filosofia, mas que não estão atuando em sala de aula. Pode passar. Esse mapa eu trouxe só para fechar um pouquinho da minha apresentação, para dizer um pouquinho do que eu andei fazendo aí nesses meses de distanciamento. Então, além da orientação, a iniciação científica que eu já falei, os projetos de extensão que nós estamos desenvolvendo também agora, eu fui convidada para publicar o terceiro capítulo da minha tese no formato de livro, uma parceria da UFGD com a Universidade de Coimbra. Vai ser um e-book que vai ser elaborado especificamente sobre os Guarani Kaiowá, e o meu artigo, acredito que agora em dezembro ele saia, e também fui convidada para publicar em formato de e-book mapas da minha tese. Eu selecionei 2 mapas, e eu trouxe esse mapa para que vocês consigam compreender um pouquinho também esse mapa. Ele se desdobra nessas tentativas de cartografias que eu estou tentando construir na licenciatura em Cultural Indígena. Esse mapa é o mapa do Mato Grosso do Sul, e eu trouxe um baracá atrás, né, na ilustração. Esse mapa ele tem uma história por trás disso. Aqui no Mato Grosso do Sul, acho que como vocês podem acompanhar, tem essa questão da luta pela retomada dos territórios Guarani Kaiowá, e tem um conflito muito grande com os defensores do agronegócio, sejam eles latifundiários ou pequenos. E tem uma questão muito grande, né, de luta e de preconceito dos Guarani Kaiowá. E o professor César, que foi o professor que elaborou essa ilustração, ele estava vindo, ele era acadêmico do curso de História da UFGD, ele retornava da sua casa, quando ele se deparou com vários outdoor. No ano de 2009, houve uma campanha midiática muito forte, que dizia, Mato Grosso do Sul é nosso, não uma demarcação. E aí ele se inquietou com aquilo, né? E aí ele chega em casa, porque aquilo era negar, né, o pertencimento dos Guarani Kaiowá a esse território. E ele chega em casa, e ele é casado com a professora de Geografia, com a professora Alice, que eu já falei um pouquinho dela, e aí ele elabora esse mapa enquanto uma tentativa de dizer, nós estamos aqui, né? E ali era negado muito mais do que a ideia da terra, mas o modo de ser, viver e de se reproduzir dos Guarani Kaiowá. Então, não é uma mera ilustração. Essa ilustração, ela diz muita coisa, ela conta uma história, ela tensiona não só o contexto em que eles viviam, mas também a própria cartografia, né, a própria delimitação das reservas indígenas, enfim, fácil, cartografável, enfim, fácil calculável, mas é um mapa que traz uma história. E eu publiquei esse mapa e trouxe um pouco dessa história. Pode passar, Adriana. Eu acho que eu coloquei outro mapa. Esse foi um mapa também que eu elaborei na minha tese, junto com um aluno, Kaiowá, o Clóvis. Esse mapa eu trouxe, eu acho que na minha prova de concurso. É um mapa também que o aluno traz a resistência deles, a nova forma de viver, né, do Guarani Kaiowá, dentro das reservas indígenas, resistindo com pequenas roças, mesmo em um espaço muito pequeno, com mais de 16 mil pessoas vivendo em 3.500 e poucos hectares, enfim. A questão da contaminação por agrotóxicos, vários elementos. Não sei se está dando para vocês verem aqui embaixo, mas essa imagem é muito forte. Quando você sai da reserva indígena, você se depara com um grande muro que eles fizeram para impedir que eles ocupassem aquele espaço.
prédios, cercas, enfim, que é a paisagem que esses indígenas se deparam quando eles saem da reserva. Eles estão sendo pressionados a todo momento. Pode passar, Bruno. E é nessa tentativa de trazer esses elementos e buscando respeitar as especificidades em que os nossos alunos, né, em que os povos indígenas do Amapá e Norte do Pará estão, que eu estou tentando. Adriana, se puder aumentar um pouquinho, eu estou tentando desenvolver esse trabalho durante esses 2 anos. Você consegue aumentar só um pouquinho para que eu possa ler? Não sei se poema de cabeça. Pode subir um pouquinho? Certo. Aí, só para fechar, acho que o grande desafio que está colocado para mim, enquanto docente, mas também enquanto pesquisadora, e enquanto indivíduo, é fazer com que todos esses elementos que eu tente fazer esse diálogo, com que isso não acabe apagando a potência dos nossos alunos na sua essência, seja através das ilustrações, seja através das suas narrativas, dos seus cantos, das suas pinturas. E aí eu trouxe esse poema, que é do Manuel de Barros, que ele reflete um pouquinho desse sentimento profundo, dessa angústia que eu tenho. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Essa volta se chama enseada. Não era mais de uma cobra de vidro que fazia, uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Isso diz muito sobre as minhas inquietações com os trabalhos que eu venho realizando. É isso, muito obrigada.